Caramba, cara, parece que eu tô tentando fazer todos os meus vídeos sejam interconectados. Olá, tudo bom? Voltei aqui porque agora de pouco eu fui abrir a Xbox Game Pass pra ver se eu achava algum joguinho pra jogar aqui no computador. E eu vi esse lançamento de um jogo chamado Miswrecked. Ele já tá lançado já faz um tempo, acho que ele saiu no final do ano passado em outras lojas, mas agora ele foi adicionado ao Xbox Game Pass. E aí eu abri ali e agora o Xbox ele tem uma aba de comentários, né, que você pode ver lá e ver o que as pessoas falaram sobre o jogo. Normalmente são reviews. E cara, eu vi assim uma enxurrada de comentários que estão falando que o jogo é woke, e estão falando que o jogo é iniciativa DEI, e que é pensamento woke, e que é horrível, e eu nem joguei, mas eu já sei que é horrível. E cara, na hora eu falei assim, deixa eu gravar um vídeo pra ver, pra falar um pouquinho sobre essas coisas, né? E antes de mais nada, eu gostaria de pedir pra você se inscrever no canal se você ainda não é, deixar seu like se você likeou, e vou avisar já que isso aqui é uma pauta importada, tá? E antes de começar, se você quer mais detalhes sobre o que é pauta woke, o que é woke, etc., recomendo muito o vídeo do Normose sobre isso, tá? Vai ficar ali na descrição e talvez eu consiga colocar um card aqui sobre esse vídeo. Obrigado, vamos lá então. No último vídeo eu falei sobre a realidade da crítica, né? E como parte da esquerda está se recusando a consumir arte e só se pautando mediante, né, as opiniões de terceiros. Pra muita gente, tipo assim, não ter opinião disponível significa que você vai se alienar da sociedade, né? E você vai deixar de conversar, você vai se deixar de ser parte de uma comunidade. E olha que engraçado, eu falei que parte da esquerda não tá consumindo arte para fazer a crítica, né? Agora a gente vai falar da direita, né? Dos malditos liberais que não só não consomem nada, como também distorcem e ressignificam a realidade para mostrar o que elas são, né? São pessoas sem vivência, sem vontade de ter convivência, preconceituosas e racistas. Nesse momento eu tô jogando, não nesse momento eu tô gravando, mas atualmente eu tô jogando o Assassin's Creed Shadow, tá? É o jogo mais recente da série, cara, eu acho que é meio que o Ave Maria final da Ubisoft, porque se não der certo as coisas vão acabar, tá ligado? E bom jogo, tô me divertindo bastante, assim, é a mesma coisa, mas, cara, toda a tecnologia embarcada no jogo, sabe, de gráfico, vozes, toda essa parte técnica e artística é perfeita, assim, cara, é muito bom mesmo. E, cara, antes mesmo desse jogo sequer ter alguma coisa mais concreta sobre a realidade dele, sobre como ele ia ser, as pessoas já estavam dando ódio gratuito. E assim, nunca acho que ódio gratuito a Ubisoft existe, porque a Ubisoft, né, tem seus problemas, mas vamos falar desse jogo em si. Grande parte da crítica tava falando da presença de um samurai negro no jogo e como tinha uma mulher que seria um dos personagens principais. E o que era antes um não problema foi transformado em um problema. Vamos lá, vamos por partes. Primeiro que a presença das mulheres nos jogos nunca tinha sido motivo de questionamento antigamente, né? Pelo menos não no nível do discurso público que a gente tem hoje em dia, certo? Já que dá pra replicar a opinião muito rápido com a internet. E não só replicar a opinião, como fazer umas câmaras de eco, né? Fazer com que outras pessoas concordem com você. Antes, né, Lara Croft, Samus, Chun-Li, a Ellie, a Aloy no primeiro jogo, a Bayonetta, são algumas dessas personagens que sempre foram muito importantes para os jogos, sempre tiveram muito presentes ali e raramente eram questionados, né? Porque até era muito comum ter pôster nas revistas, tinha sempre uma certa alavancagem dessas personagens como sendo uma coisa realmente interessante, porque tava colocando mulher no jogo, a gente tava dividindo o nosso hobby com as mulheres. Nosso hobby, né? Se não era uma coisa de admiração, ainda tinha uma certa, tipo, como posso dizer assim, uma certa visão interessada, ainda que machista nesses personagens, né? Só que isso foi se degenerando com essa criação dessa cultura incel. Hoje em dia ainda começou a ter essa ideia de que, tipo assim, não, ok, tudo bem ter mulher no jogo, desde que ela seja gostosa o suficiente, tá? E desde que ela se pareça com uma mulher. Quando rolou aquela atualização do modelo da Aloy entre o primeiro, o Horizon, e o segundo, ela ficou mais gordinha, mais realista, assim, cara, surgiu gente do inferno com ancinho
pra falar que ela não tava mais gostosa, entendeu? Antes que você fique tipo, ai meu Deus, mas meus jogos... Cara, existe jogo só pra isso, tá? Você não precisa comprar um jogo de R$ 350 pra se masturbar, tá? Tem outras formas. Mas, a realidade é que, tipo assim, o gamer médio nem sabe o que é uma mulher de verdade. Mesmo se soubesse, ele não aceitaria, porque não tá dentro dos conformes que ele imagina. Só que aí, não suficientemente com essa ideia de que, tipo, não, a minha boneca tem que ser gostosa, o discurso vai se degenerando cada vez mais, a ponto de que, tipo assim, só do fato dela ser mulher, ela tá meio que fazendo um papel de tirar o lugar de destaque dos homens, né? Aqui é o primeiro exemplo dessa ideia do gamer nerdola que é moldado por um falso senso de comunidade, que tá dizendo pra ele que ele, como uma pessoa, e a parte, né, o grupo que ele faz é superior. E por que ele é superior? Ah, porque ele é um homem, né? E por ele ser homem, ter nascido homem, ele se sente traído, né? Ele tem o lugar de destaque dele roubado. Só que lugar é esse que ele tem? Como que isso foi conquistado? Ele merece só porque ele é um homem branco e cis, sabe? Em Assassin's Creed Shadow, a narrativa de ódio contra o jogo e os seus desenvolvedores só ficou mais forte quando o Yasuke foi realmente, né, revelado como sendo um personagem principal, que é um homem negro moçambicano, um retentor da corte do Oda Nobunaga, e é uma figura histórica. Aí os militantes incéis ficaram bem putos. Vamos deixar bem claro, assim, eles disseram, né, que eles não são racistas, mas, de acordo com eles, isso afronta a cultura japonesa, porque tem um homem negro sendo retratado como um samurai. Algumas pessoas começaram a se questionar, né, da confiabilidade historiográfica desse personagem e que, de modo geral, não seria correto, por uma questão de materialidade histórica, um homem negro ser um samurai. Mas é engraçado quando a gente tira todos os argumentos tecnocientíficos, né, dessa crítica, lá no fundo só sobra racismo. Colocar um negro em papel de destaque num ambiente de prestígio, que é o Japão na era Sengoku, um momento que é tão amado e pouco entendido pelos nerdolas, é uma afronta, porque, né, é pra ser eu, o branco do sul global, que nem sou ocidental, que era pra estar ali. Ou pelo menos um japonês, porque aí o japonês é branco o suficiente pra mim poder me identificar. Parece que não tem nenhuma espécie de pesquisa por parte desse público, sabe? É só espantalho e informação falsa que fica se contradizendo pra, no fim, justificar que, bom, eu sou preconceituoso mesmo, e é isso aí. Tem uma fala muito boa do João Carvalho, que ele fala que... Não sei se é dele ou se é de algum amigo dele, mas ele fala sempre assim, né? Que é 10 segundos de teoria da conspiração e você vê o judeu internacional. É verdade ou não é? Então... Não se deixe enganar por essas palavras bonitas que tentam pintar a diversidade como um plano globalista para desestabilizar o Oriente. Porque, primeiro, você nem é ocidental. Segundo, o Ocidente está muito ocupado desestabilizando outros países, tá? O que querem te vender é que você, por ter nascido homem, branco ou não, é superior a todos e por isso você merece ser parte desse secto de defensores da moral e dos bons costumes. E como ousa pessoas diferentes tentarem tomar os seus holofotes. No Assassin's Creed Shadows ainda, né, tem uma opção gay pro Yasuke, né? Você pode se apaixonar e ter um romance gay. O que tá deixando muita gente putaça só pelo fato disso ser uma possibilidade. O que, de novo, né, é estranho pensar nisso, sendo que esse tipo de pessoal tá sempre defendendo a liberdade de expressão e a liberdade de escolha. Eu acho que o problema é que não dá a opção de fazer no sigilo. E aí eu vou começar só como ser arriscado, tá? Mas essa solidão, né, que é imposta, às vezes, pela pessoa... Ou, em grande parte das vezes, essa solidão é vendida por esses influenciadores dessa camada anti-lacração, que você está sozinho, homem branco, contra a influência do mundo exterior. Parece que existe no mundo esse plano de apagamento do homem branco, cis, hétero e cristão pela agenda globalista. Leia assim, né, os judeus. A verdade é que está acontecendo um apagamento histórico é nos Estados Unidos, onde estão apagando da história heróis de guerra, eventos históricos, erros da administração estadunidense, porque tem palavras que são de cunho DI no meio dessa situação. Então, é válido apagar pessoas diferentes do normal porque elas não estão conforme ou whatever?
O videogame sempre foi pra mim uma forma de conviver com uma realidade que nunca podia ser vivida, sabe? Eu quero ser um espião, eu quero ser um herói, eu quero ser um mago, whatever. Só que hoje em dia, graças a possibilidade dessas pessoas que antes eram marginalizadas de virem, entrarem e fazerem os jogos, a gente tá vendo um retrato fiel, ou às vezes mais romantizado, de gente gay, de gente trans, de pessoas pretas. Cara, essas pessoas que antes eram marginalizadas nesses jogos estão ganhando posições de destaque, tendo essas histórias contadas. E pro nerdola que nunca aconteceu nada, que nunca alcançou qualquer coisa e que tá só sentado na sala da mãe com uma televisão velha jogando PlayStation 4, isso é o fim da picada, tá ligado? Como ousa isso acontecer, sabe? E aí a gente vai começar a participar dessas comunidades ativas, né? E aí a gente vai ter as frenologias contemporâneas, né? Contagem de testosterona, quantos dias você tá sem bater uma punheta, quantos dias você tá indo na academia. E você vê que a batalha da liga anti-lacração, ou whatever, é contra um inimigo que não existe e a luta real é interna, porque ele precisa todo dia lutar pra ler uma passagem da Bíblia e ir pra academia, sabe? E é essa a nova filosofia estoica, epistemológica, axiomática da realidade do homem branco, em especial do sul global, que acredita nessas porcarias, tá? Enquanto a cultura pop tá usando pauta que é ignorada e gente marginalizada tá conseguindo chegar aos pontos de criação para abranger mais público, atingindo cada vez mais pessoas e deixando gente muito brava que acredita mesmo que os filmes estão deixando de lucrar pra botar uma mulher ou um cara preto num papel de destaque? Sério que vocês acreditam nisso? Que não, meu amigo, não é por causa de diversidade que existem filmes que parecem que ninguém tá querendo ver. É porque ninguém mais aguenta a lógica necromante da Disney de tentar botar o mesmo filme pra dar certo 20 vezes. Você vai sair de casa e aí depois se tenta pintar como um boicotador e... Por que você tá reclamando de um filme infantil? Você é algum tipo de esquisito? E a mesma coisa no videogame. Falam como se videogame ainda devesse ser tratado como uma espécie de brinquedo hipercomplexo que só atende criança. Quase todos os jogos que vivem sendo apontados como merda woke ou merda pra mexer na cabeça das crianças é coisa pra adulto, sabe? E a coisa que não é do público adulto, tipo The Sims e etc. Agora, é sempre muito engraçado, porque assim, quando a gente tá falando sobre videogames, tá fazendo essa crítica sobre a indústria, etc., ninguém nunca vai criticar a porra da indústria por questões certas. Ou, por exemplo, vai criticar a Disney por uma questão monopolista do cinema, que tá deixando cada vez mais difícil de fazer um filme ou da possibilidade de publicar o seu filme, colocar ele na sala de cinema, porque a Disney é um monopólio, não dá pra você fazer nada de diferente. Ou, quando a gente tá falando de videogames, até mesmo Assassin's Creed Shadow, eu quase não vi ninguém levantar a porra da crítica que tem uma loja de microtransação dentro do jogo, um jogo que custa R$350. Sabe? Ninguém tá reclamando da constante betização e da transformação do jogo em um cassino, que é a situação do EAFC e de outros jogos de esporte, sabe? Ninguém critica isso. O que tem que criticar é a existência de um personagem que difere de você. Tá entendendo? Por quê? Porque essa crítica fere a lógica do capital, né? A outra não. Agora... E eu não vou nem entrar na questão trans, de pronome, etc, porque, né, vocês estão vendo, eu não tenho muito o que adicionar. Mas eu queria falar da situação do David Jones, falando que pautas sociopolíticas se tornam, como é que fala? Nocivas a um jogo porque elas são forçadas. Cara... Eu vou dizer o que eu acho que é nocivo, que não é legal, que prejudica a obra, porque pra mim é isso que importa, prejudicou a obra ou não, tá? Pra mim é a forçação de barra em pautas sociopolíticas e agendas dentro do jogo, seja ela qual for. Pra mim é isso. Só pauta sociopolítica em jogo, cara. Quase todo jogo famoso tem pauta sociopolítica. Trata de política de alguma forma. Metal Gear fala sobre guerra no mundo moderno, colonialismo, economia de guerra. A gente tem um Cyberpunk falando de desigualdade social, a gente tá falando da economia de gig, né, que você tem que sempre fazendo mais de um trabalho, você tem que vender a alma pro sistema para poder sobreviver. O The Witcher tem uma sociedade que é completamente rachada, espécies que são racistas contra as espécies, sabe? A gente tem Fallout que tá mostrando a ruptura do sistema capitalista em cima do próprio peso. A porra do Red Dead Redemption 2, que é o fim do sonho americano no Velho
Oeste, a potência que a burguesia tem pra perseguir quem tá mexendo com ela, os poderes paralelos, tá ligado? Você acha que esses jogos estão falando sobre o quê? O agente broxa e o cowboy triste? Caralho. Agora, é incrível, porque é só esperar o imposto retroativo do woke pro seu jogo uma hora virar woke, tá ligado? É questão de tempo, até Mario ser taxado como woke. Às vezes a questão é que talvez a crítica fosse muito densa ou muito sutil antigamente, né? Então não penetrava na cabecinha do liberal. Só que quando essas contradições estão ficando cada vez mais escancaradas na frente das pessoas, como a realidade da convivência tá ficando cada vez mais escancarada, o que é ser gay, o que é ser trans, o que é ser etc., as pessoas começam a entrar em parafuso. Meu Deus, estão falando, estão, como é que fala? Estão questionando o status quo. Agora aconteceu no trailer do Death Stranding 2 que o Kojima, né, não o Kojima em si, mas o jogo, ele fala sobre uma crítica da cultura armamentista dos Estados Unidos, que é muito forte, o ódio por imigrantes, sabe, de pessoas diferentes. Aí eles acusaram o Hideo Kojima de ser woke. Vocês jogaram algum jogo do Kojima, cara? Acho que só o jogo do Pinguim que ele fez pra MSX não é woke, cara. Tá ligado? Aí você fala, não, mas agora o Kojima se vendeu. Mas, peraí, você me falou que se você se vender pro woke, você fale? Quem que tá dando dinheiro? É o George Soros? Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.